Beleza, personal? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Preparado agora para poder dar uma certa bagunçada na sua cabeça? Bom, é uma bagunça boa, pode ter certeza que é uma bagunça boa. Eu vou falar um pouquinho sobre como as variáveis interferem ou exercem influência entre si. Então, começando pelos exercícios. Aí você fala, onde ele interfere? Bom, um dos lugares que ele interfere é aqui, ó, nas séries. Aí você fala, não consegui entender. Veja bem, eu tenho a opção de colocar 2 exercícios para peitoral, por exemplo, cada um dos 2 sendo 3 séries. Nessa brincadeira eu tenho quantas séries para o peitoral naquele dia? 6. Ou eu tenho uma segunda opção, colocar 3 exercícios para peitoral, cada um 2 séries, ou um exercício para peitoral de 6 séries. Veja bem, para poder tentar manter o volume de séries daquele grupamento muscular, eu posso mexer no número de exercícios. Reduzir o número de exercícios aumentando o número de séries, ou diminuindo o número de séries e aumentando o número de exercícios. Elas interferem entre si. Próximo, com relação ao número de séries, com relação ao número de repetições e a intensidade. Bom, é sabido da interdependência entre volume e intensidade. Logo, quanto maior a intensidade, maior o percentual de repetição máxima, menor será o número de repetições. Aí você fala, pô, não entendi. Só que esse número de repetições, pessoal, ele não cai voluntariamente. A quantidade de peso interfere diretamente na derrubada do número de repetições. Aumentando o peso, o número de repetições cai. Reduzindo o peso ou a intensidade, o número de repetições sobe. Não é aquela história de virar e falar para o aluno, olha, eu quero 8 repetições com 80% de uma repetição máxima. Pessoal, mais para frente nós vamos discutir, mas eu já falo de antemão. Esse tipo de prescrição aqui, ela é basicamente imprestável. Basicamente imprestável. Até porque cada agrupamento muscular vai ter interferência. Se o indivíduo é treinado, destreinado, homem, mulher, tudo isso exerce interferência aqui. Então você pode fazer o quê? Eu quero X repetições. Qual o peso? O maior peso possível para essa margem de repetições. Ou a segunda possibilidade, você coloca a intensidade e vira para o seu aluno e fala, eu quero o maior número de repetições possíveis para aquela determinada intensidade. Então as repetições e intensidade, elas exercem interferência entre si. Próximo, cadência e intensidade. Pessoal, se a intensidade é extremamente elevada, ou quanto mais alta a intensidade, maior a dificuldade em se controlar a cadência. O controle da cadência pode ficar prejudicado com o aumento da intensidade. Então, intensidades mais próximas de 90%, 100% de uma repetição máxima dificultam severamente a sua capacidade em subir em 2, 3 segundos que seja. Você começa a tentar subir rápido quando a intensidade é maior, mas a intensidade não te permite movimentar aquele peso de forma rápida. Então a intensidade e a cadência, elas interferem entre si. Até porque se você busca uma cadência, por exemplo, desce em 2 segundos, não para lá embaixo, sobe em 4 segundos e não para lá em cima, para que você consiga executar de forma com a acurácia maior essa ação concêntrica mais lenta, vai ser necessário uma intensidade um pouco mais baixa. Aí você fala, isso é ruim? Não. Se nós estivermos falando, por exemplo, de um indivíduo intermediário, iniciante, em um outro momento nós podemos debater essa categorização, você pode favorecer as adaptações dele, visto que uma intensidade mais baixa te permite também um número de repetições maior. E é mais fácil você aprender o movimento ou a aprendizagem motora com um número maior de repetições. Continuando, a cadência interfere no número de repetições? Com toda certeza.
Porque se eu faço, por exemplo, 10 repetições com uma cadência de desce em 1, sobe em 1, eu teria aqui 20 segundos de tempo sob tensão. Se eu tento manter esse mesmo número de repetições com uma cadência mais lenta, pessoal, eu praticamente dobrei o tempo sob tensão. E se o indivíduo estivesse fazendo 10 repetições máximas, dificilmente ele conseguiria mudar a cadência mantendo a mesma intensidade. Continuando, pausa. Pessoal, quanto menor a pausa, menor é o número de repetições da série subsequente. A tendência do número de repetições é cair. E a inclinação da queda dela pode depender do intervalo de descanso. Se você der intervalos de descanso muito curtos, a tendência da margem de repetições é cair com uma severidade maior do que se o intervalo de descanso for maior. Eu ainda não estou discutindo se é benéfico, qual é melhor, qual é pior. Apenas a interferência delas. Continuando, uma intensidade muito elevada exige que você dê um descanso maior. Levando em consideração, por exemplo, que você se recorda lá da fisiologia do exercício, que as intensidades muito altas, elas te permitem uma margem muito pequena de repetições. Obviamente, um tempo sob tensão também muito pequeno. E esse tempo sob tensão baixo, 3, 4, 5, 6 segundos, em esforço máximo, imprimem ou exigem um consumo maior de ATP-CP, por exemplo. Ou a via predominante é ATP-CP. E essa via predominante de ATP-CP, você precisa de algo próximo de pelo menos 3 minutos de descanso. Com relação à frequência semanal, pessoal, se você coloca muitos exercícios, muitas séries, alta intensidade, você precisa de um tempo maior de descanso entre uma série, entre uma sessão e outra. Então, se você busca uma frequência semanal maior de treino, é necessário que aqui reduza, ou haja redução aqui, ou então você reduza os dois, e a intensidade também, porque intensidades muito elevadas imprimem uma boa sobrecarga, tanto articular quanto de dano muscular. E esse dano muscular, ele pode requerer um intervalo maior de descanso entre uma sessão e outra para que você esteja apto para uma nova série, para uma nova sequência de treino. Então aqui nós temos de forma branda, de forma rasa até, uma interdependência entre as séries. E à medida que eu for falando das variáveis de forma individual, eu vou voltar nesse ponto aqui. Então deixa nos comentários aí se gostou, se não gostou, manda para um amigo, marca um amigo, sugere o que você quer ver aqui, tá? Visto que eu não coloco conteúdo para mim, eu coloco para você, então faça a sugestão. Forte abraço, muito obrigado!